Aleluias. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está aqui. Deus está neste lugar. E aonde Deus está, milagres acontecem. Meu Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida. Meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és perfeito. Pai querido, nós nos encontramos mais uma vez na Tua presença, junto com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito Santo, continue a ministrar em nossas vidas aquilo que está no Teu coração. Que Teu Espírito Santo traga a palavra rema para as nossas vidas. A palavra segundo a Tua vontade, aquilo que precisamos, o alimento que precisamos. Meu Senhor, Tu nos sondas, o Senhor nos conhece. Santo Deus, sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Ah, meu Deus, como dependemos do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos mais uma vez aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado para compartilharmos a palavra do Senhor, compartilharmos a vida do Senhor, aquilo que Deus tem falado conosco. Está maravilhoso porque o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. E nós queremos mais uma vez contribuir para a sua fé, porque o justo viverá da fé. E se recuar, diz o escritor da carta aos Hebreus, se recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. E eu quero falar de coragem. Eu já tenho compartilhado com a igreja, aqueles que têm feito as reuniões nos lares, recebeu uma pequena mensagem já direcionando para aquilo que Deus tem falado conosco nesse ministério. É tempo dos verdadeiros filhos de Deus se manifestar com toda a plenitude. E Deus tem nos dado as armas, as ferramentas para vivermos essa vida plena que Ele preparou para nós, conquistou para nós. Quando nós falamos da vida com Deus, falamos de fé, de confiar. E a Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se tem algo que Satanás trabalha para tirar da sua vida é a fé. Se tem algo que Satanás investe diariamente é fazer com que você não acredite nas verdades de Deus. E para ele conseguir fazer você não acreditar nas verdades do Senhor, ele tem que fazer você acreditar nas mentiras dele. Ou você acredita nas verdades de Deus, ou você acredita nas mentiras de Satanás. As verdades do Senhor liberta. As verdades do Senhor liberta. Por isso que Deus fala que você não tem mais um espírito de escravidão. Porque as verdades do Senhor liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós, nessa noite, vamos destruir um pouco mais das mentiras do diabo. E nos fortalecer nas verdades de Deus a nosso respeito.
naquilo que é realidade de Deus para a sua igreja. E nós queremos hoje ministrar sobre coragem. Mas eu quero, de antemão, convidar você a abrir o seu coração, a preparar para receber essa pérola, essa verdade de Deus. Você precisa de crer, não só de receber essa palavra no campo da sua mente, mas ela tem que entrar no seu coração e ali estabelecer vida em você. Vida em você. Porque se você não crê na palavra do Senhor, ela não vai fazer diferença nenhuma. Pelo contrário, ela vai lhe fazer mal. Eu estava falando com a minha esposa essa semana. Você come legumes, massas, frutas. Mas se você não exercitar, aquela comida não vai fazer bem para você. Se você viver só comendo e não se exercitar, aquela comida não vai fazer bem para você. Se você só lê a palavra de Deus, só ouve a palavra de Deus, mas não se exercita praticando-a, ela não vai fazer bem para você. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que ouvir a palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que receber a palavra, mas temos que praticá-la, exercitá-la, fazer com que ela se torne vida em nós. Senão ela será um instrumento de ruína para as nossas vidas, um instrumento de condenação para as nossas vidas. Então preste atenção no que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações, mas pense nisso, é para você exercitar. Estamos entrando em mais uma semana. Os planos de Deus para a sua vida vão se concretizar. Foi o que a pastora falou aqui agora há pouco. Nada muda o amor de Deus por você. Nada muda. Nada. O seu sentimento, se você está triste, está contente, está com raiva, está calmo, não muda a palavra de Deus a seu respeito. Nada muda. Nós estávamos já comentando essa semana. Nós vimos um episódio numa programação e eu falei, olha lá, meu amor, nada muda, porque a minha palavra foi liberada. E se a palavra de Deus foi liberada, ela não volta vazia. Ele falou. Nada muda. As promessas que Deus estabeleceu para a sua vida foram estabelecidas. O inimigo não pode roubar, a não ser que você não creia. Porque quando você crê, você entra na realidade dessas promessas. Você entra no campo dessas promessas. Nós estávamos falando aqui pela manhã sobre Daniel. E é interessante você perceber que no capítulo 10 de Daniel, ele estava orando, pedindo a Deus um entendimento de uma visão. A Bíblia diz que chega Gabriel para ele e fala, ó Daniel, homem muito amado do Senhor. Homem muito amado do Senhor, desde que você dispôs o seu coração a buscar a entender a visão, o Senhor te respondeu. Mas o inimigo no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia, tentou me impedir. Mas Deus enviou quem? Miguel. E ele está lá guerreando para que eu possa. A Bíblia diz que Miguel é um príncipe. Olha para você ver como é importante a resposta de Deus para a sua vida. Como Deus faz questão de te responder. Mas você precisa crer. Você precisa crer. A Bíblia diz que Daniel não cessou por 21 dias. Ele esteve na presença do Senhor até que a resposta chegasse. Porque ele tinha convicção do que Deus queria para a sua vida. Deus queria dar continuidade. Deus deu a visão, agora Deus vai dar o que? A revelação. Deus não faz a obra pela metade. Então preste atenção. Aqui, na segunda carta de Paulo ao seu servo Timóteo, ou seja, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler esse texto para servir de base para a nossa reflexão.
2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7. Achamos? 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7, ou o versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho. Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, nos enche de poder, de amor e nos faz prudentes. Peço o Espírito Santo para falar com você. Meu Deus, eu tenho falado com o Senhor que se não for pelo Espírito Santo de nada vale. É pelo teu Espírito, não é informação, não é conhecimento, não é estudo, é a revelação do teu Espírito. Precisamos mais uma vez, precisamos da cooperação do ajudador, do amigo, do companheiro Espírito Santo, para que os nossos corações recebam a verdade que diz respeito ao Senhor e à tua igreja, ao teu reino. Já barramos os planos do diabo, já resistimos a Satanás, e ele tem que fugir. Ele não tem poder neste lugar, ele não tem poder na minha vida, não tem poder na vida daqueles que são filhos do Senhor. Ele está derrotado. Ele é um enganador e diante da verdade ele cai por terra, em nome de Jesus. Liberta mesmo, Pai, nesta noite, sara, cura mesmo, meu Pai, restaura, fortalece, batiza com o Espírito Santo, renova com o teu Espírito, mas que esses homens, mulheres, crianças, jovens, a sua igreja viva a plenitude que o Senhor estabeleceu. Venhamos fazer valer o sacrifício de Cristo Jesus, cada gota de sangue que foi derramada. Meu Deus, que o Senhor olhe para nós e tenha satisfação, em nome de Jesus, amém? Diz aqui, podeis assentar. Nós já começamos a falar no monte, nós estamos falando nessa semana, estávamos lá no monte orando e nós começamos a dar uma introdução nessa palavra. Que você que nasceu de novo, você que é cristão, que confessou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, preste atenção, estou falando com aqueles que creem que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que creem que Cristo Jesus veio a esse mundo de verdade. Não é faz de conta, não é porque eu frequento a igreja, não é porque eu sei corinhos, eu sei Bíblia, não, é porque você crê em Cristo Jesus como Filho de Deus de verdade. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Crer em Cristo Jesus de verdade, crer com o coração e confessar com os seus lábios. É como foi falado aqui, nós estamos destruindo conceitos errados a respeito de louvor, a respeito de Deus, a respeito de congregar, a respeito de ser igreja. Nós fomos chamados para trazer a verdade para essa última geração. Você vai ouvir o que Deus ensina aqui em outras igrejas, mas nem todas. Porque isso é resposta de oração, é desejo do próprio Espírito colocado nos seus filhos.
de vivermos a verdade. E isso requer uma caminhada, requer renúncia, requer obediência, requer fé verdadeira. E Deus, nesses últimos tempos, vai levantar, está levantando a igreja dele poderosa, exatamente como ele determinou. Exatamente como ele determinou. Homens e mulheres corajosos. Quando Deus diz ao profeta Isaías sobre a vinda de Cristo Jesus, lá no registro do livro de Isaías, capítulo 11, fala lá que o Espírito do Senhor estará sobre ele. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de discernimento, espírito de coragem e poder. E também o espírito de temor do Senhor. Quem é filho de Deus teme a Deus, se arrepia quando Deus dá uma ordem, se sente mal em não cumprir a vontade de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, porque não dá para você falar que é filho de Deus, tem o Espírito de Deus e consegue viver uma vida de desobediência ao Senhor e achar que isso é normal. Se você é filho de Deus, nasceu de novo, você treme diante da ordem do Senhor, porque Deus não mudou. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você. Lá na carta de Paulo em Romanos capítulo 8, diz que esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é o mesmo Espírito que te conduz em toda a verdade. É o mesmo Espírito que traz em você um sentimento de temor. Um sentimento que há em Cristo Jesus de repugnância com o pecado. Não tem como nós falarmos que somos filhos de Deus e andarmos em comunhão com as trevas. Não tem como você falar que é filho de Deus e andar em covardia. Não tem como. Eu perguntei logo pela manhã. Você que é luz. A Bíblia diz que você é luz. E aonde há luz não pode haver trevas. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Deus chega lá na primeira carta de João, falando para toda a igreja. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Não tem como você ser filho de Deus, não tem como você ser nascido de novo, nascido da água e do Espírito e amar o mundo e as coisas que no mundo há. Não tem como. Se você conhece ministérios, igrejas que compatuam com o mundo, falam que as coisas do mundo é mesmo as coisas de Deus, sai fora, é espírito de engano, é anticristo. Não tem como. E precisa de ter coragem para desafiar o inimigo num tempo como esse. Por isso que Deus diz aqui, você não tem espírito de medo, mas espírito de coragem. É uma característica que não pode faltar nos filhos de Deus. É tão forte isso, que se nós formos caminhando na palavra de Deus, você chega lá no capítulo, está na mesma lista, no mesmo grupo. Covardes, medrosos, estão lá. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O lugar deles é no lago de fogo. Nós rejeitamos os homicidas, não é certo. Nós rejeitamos os afeminados, né, os imorais, os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros. Mas muitas vezes abraçamos o medo, a covardia, como se fosse algo insignificante. E eu vou te mostrar porque Deus não suporta os covardes. Os covardes não herdam o reino de Deus.
Por isso que Isaías diz que o espírito de poder, o espírito de coragem estava sobre ele. O espírito de poder, o espírito de coragem está sobre você. É interessante você olhar quando Deus tomou Moisés para si, ele levanta Josué, o seu servo Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, diz lá: Josué, preste atenção em toda a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Preste atenção, porque eu sou contigo, mas esforça-te e tenha, na tradução, coragem. Esforça-te e tenha coragem. Só conquista os corajosos. Eu estava nessa madrugada olhando a palavra do Senhor e fui olhar lá no dicionário. E é interessante nós percebermos sinônimo de coragem, confiança. Coragem, confiança. O antônimo de coragem, medo, desconfiança, insegurança, dúvida. Olha como que Satanás usa algo que aparentemente é insignificante para muitas vezes travar, paralisar os filhos de Deus. Se você é corajoso é porque você tem confiança, você tem fé. E eu estava falando com Deus no Antigo Testamento e Deus me mostrou algo interessante, que eu estou pedindo o Espírito Santo para me ensinar. Por 2 vezes eu tive experiência do Espírito Santo pregando para mim e falando textos bíblicos. E ele estava me ensinando algo. Eu falei: Pai, eu amo aquela oração de Moisés. Lá no capítulo 31, se eu não me engano, de Êxodo. Moisés pedindo um sinal, Abraão pedindo um sinal, e a gente vai ver no Antigo Testamento esses homens pedindo sinais. E eu falei: Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, eu estou com um negócio aí, um negócio abençoado, então eu vou pedir um sinal assim, outro sinal assim, o Espírito Santo me ensinando. Pode parar, não tem nada de sinal. Olha o seu sinal aqui, ó. Ao seu sinal, a minha palavra lhe basta. Mas por que, meu pai? Por que esses grandes homens? Quem sou eu comparado a Moisés? Quem sou eu comparado a Abraão? E fui falando, né? Quem sou eu comparado? Para, Israel, de falar tolice. Para de conversar como criança. Vamos conversar como adultos. Você acha que eu vejo você separado de Cristo Jesus? Ai de você se eu ver você separado de Cristo. Mas você, unido a Cristo, está além de Abraão, está além de Moisés, está além de Davi. Você está no tempo da graça. Então, suba. Suba. Sabe por que hoje, Israel, você não precisa de sinais para confirmar a minha palavra? Porque o maior sinal foi dado, Cristo Jesus. Eles não viram Cristo Jesus, eles ansiaram para a vinda de Cristo Jesus. Mas você o quê? Participa da igreja, que é continuidade de Cristo Jesus. Então você não precisa de sinais. Você precisa só de crer na palavra. Sabe por que você não precisa de sinais, Ana Cláudia? Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vai ver os discípulos de Jesus pregando, vai ver João pregando, vai ver Pedro pregando. Eu vi, eu andei com ele, eu contemplei passado. Abraão olhava para o futuro. Nós olhamos para o passado. Ele já veio, ele já venceu a morte, ele já venceu Satanás, ele já expôs Satanás, ele já concedeu à igreja vitória, ele já declarou que as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja de Cristo. Então não chame Deus de mentiroso, porque Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele não vai conquistar, Ele já conquistou. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Lá o profeta Isaías no capítulo 53 falou assim: pelas suas pisaduras vocês serão sarados. Não. Daniel pediu a Deus: meu Deus, me esclarece essa visão. Daniel, essa visão não é para o tempo presente. Essa visão é tempo futuro. Eu quero te mostrar algo que a igreja vai viver. É algo que você está vivendo. É algo que eu estou vivendo. É algo que Cristo preparou para a igreja. Efésios capítulo 1 diz que eu e você somos continuidade de Cristo. Nós não somos aqueles que vai chegar a Cristo. Nós somos a continuidade de Cristo. Nós precisamos compreender isso. No campo da fé, espírito de coragem. Se você ir comigo lá em 1 Samuel, é o que eu falei durante a semana, 1 Samuel capítulo 17, nós temos ali uma ministração poderosa a respeito de quem? Davi. Um homem de baixa estatura, mais ou menos 1,68 m, ruivo, belos olhos, um sorriso impactante. Vai lá, 1 Samuel, fala lá. O único ruivo da família, pastor de ovelhas, tem nada a ver comigo. Cheio do Espírito Santo, corajoso. Pega lá a história dele. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi como rei porque tinha o coração segundo ele. Os valores de Davi eram os mesmos de Deus. Ele poderia falhar, mas os conceitos eram os mesmos. Pecado para ele, para Deus, era pecado para ele. Mistura para Deus, era mistura para ele. O homem segundo o meu coração. Então nele não havia covardia, havia coragem, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Preste bem atenção. Lá diz que por 40 dias os filisteus estavam ameaçando o povo de Israel. 40 dias, diga comigo, 40 dias. 40 dias. É como foi falado pela manhã, né? Em vez de ter aquela matança, um exército se atracar com outro, escolhia um guerreiro representando cada exército. E a Bíblia diz que os filisteus tinham um guerreiro muito conhecido. Como que era o nome dele? Golias. Aproximadamente tinha 3 metros de altura. Para as mulheres que gostam de homem alto, Golias era um pão. 3 metros de altura, 2,90 m. Olha aí. Agora, para as mulheres que não gostam de baixinho como eu, Davi tinha 1,68 m, mais ou menos. Fazer o quê, né? Aí, pronto. Antes de Davi tinha Saul. A Bíblia diz que Saul era tão belo, tão alto, lindo, né? Que as outras pessoas, os outros homens davam no ombro dele. Agora Davi, baixinho. Deixa eu puxar a sardinha. Oh, aleluia. Eu amo pregar sobre Davi. Não sei porquê. A Bíblia diz claramente, 2,90 m. A Bíblia diz que ele tinha uma couraça que pesava 60 quilos. Mais do que um saco de cimento. Santo Deus. Eu não sei se hoje eu consigo levantar um saco de cimento. Eu levantava, né? Mas 60 quilos.
Fala que a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos, mais do que um saco de arroz. A ponta da lança. Imagine que ele lançava aquela lança mais ou menos uns 100 metros, 7 quilos. Fora o resto da lança. Espada e escudo. E estava ameaçando o povo de Israel. Vê se pode, esse gigante ameaçando o povo de Israel por 40 dias. E o que havia ali no meio do povo de Israel? Um espírito de covardia. E quando você é covarde, você envergonha o nome do Senhor. Porque aquele gigante chegava e afrontava o Deus de Israel, representando os seus deuses. Olha lá, depois você lê em casa. A partir do versículo 42, 41, mostra lá que no nome dos deuses dele, ele afrontava o Deus de Israel. E se eu acovardo, você se acovarda, nós envergonhamos o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que os covardes, o lugar deles era no lago de fogo. Se há em você o mesmo Espírito que levantou Cristo Jesus dos mortos, não há em você covardia. Mas para isso nós precisamos anular os sentimentos e viver pela fé. Nos estabelecer nessa terra pela fé. Há anos eu falo, como pode um homem ou uma mulher de Deus viver cabisbaixo, amedrontado, acuado? É porque nós estamos dando atenção para o que Satanás está falando a nosso respeito, não o que Deus fala a nosso respeito. Meu Deus, Jesus chega a dizer no capítulo 14 do Evangelho de João, se você e eu crer, nós vamos fazer obras iguais e maiores ainda, meu Pai. É aquele, quem falou, é aquele que fez o quê? O mar cessar. Até os ventos o obedecem. Falou que você e eu podemos fazer a mesma coisa. Tem algo mais terrível do que a própria natureza revoltada? Não. Mas a igreja de Deus está coberta muitas vezes envolvida por esse demônio do medo, da covardia, da timidez, aonde nós buscamos recursos naturais dados pelo diabo para substituir as armas espirituais que Deus já distribuiu à igreja. Voltando a Davi, Jessé, o seu pai, mandou aquele jovem pastor ir junto ao exército, entregar um pouco de queijo, comida para os seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos que estavam no exército de Saul. E quando ele chega lá, ele vê aquele gigante ameaçando o povo de Israel. Ele olha para aquele gigante, chega no meio do povo. Eu acho isso interessante, presta bem atenção. Ele pergunta no meio do exército, o que é aquilo? Não, ele está falando que está chamando, desafiando um guerreiro e lutar contra ele. Aí sabe o que Davi pergunta? O que o rei ofereceu para quem matar ele? Davi estava interessado nas promessas. Quem é corajoso tem os olhos na promessa. O que o rei ofereceu para quem matar ele? Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar. Aí falou assim, tem a filha dele, não paga mais imposto. Você que está reclamando de impostos, caro, não vai pagar. A família toda não vai pagar mais impostos. Quando o homem é corajoso, a mulher é corajosa, ela não só chama a bênção para a sua vida, mas para todos que estão à sua volta. Quando nós somos covardes, nós chamamos a desgraça para a nossa vida e para todos que estão à nossa volta. Não tem meio termo, igreja. Ah, meu Deus, nos ajude. Vai receber ouro, vai receber honra, vai receber a filha do rei, não vai pagar mais impostos. Ah, então sou eu. Eu vou lá. Foi lá em Saul, porque ele era levita de Saul, músico de Saul. Foi lá em Saul, o rei Saul falou, eu vou lá lutar. Aí chega aquele ruivo, baixinho, perto de Saul, que já era bitelo, grandão, e fala assim, eu vou enfrentar aquele gigante.
Eu vou matar ele, Saul. E Davi era convincente. Sabe por que Davi era convincente? Nós estávamos comentando. Porque, preste bem atenção, uma nação toda confiada a um baixinho ruivo. Isso não é simples, não. Por que Saul confiou a nação toda a Davi? Preste bem atenção agora. Pelas experiências que Davi já tinha de vitórias. Não, Davi, olha para você ver, além da estatura desse gigante, ele é experimentado na batalha, Davi. Oh, meu jovem, você está delirando? Não, meu rei. Eu sou pastor de ovelhas, como o senhor sabe. Mas certo dia veio um urso contra as ovelhas. Ah, meu rei, eu com meu cajado, com as minhas mãos peguei aquele urso e o arrebentei. Ah, meu rei, mas não fica por aí não, preste atenção. Ah, meu rei, veio um leão contra as minhas ovelhas. Davi era bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, presta bem atenção. Ah, meu rei, veio um leão. Quem não é pastor, foge, tá? Ah, meu rei, quem é covarde, casca fora na hora que vem o desafio. Mas Davi não, veio um leão. Eu peguei o leão também com as minhas mãos. E o matei, meu rei. Não vai ser diferente com esse gigante. Aí o rei ficou empolgado, acreditou em Davi, falou, então veste as minhas armaduras. Saul deveria ter 1,90 m por aí, fortão, né? Pôs a armadura no 1,68 m, imagina. Vou lá lutar, não tem jeito. Meu irmão luta com as armas que nasceram com você. Está dentro de você, os dons espirituais já estão dentro de você. Você não precisa o que é do mundo, você precisa da essência que Deus já te deu. Muitas vezes as pessoas querem nos influenciar com artimanhas do mundo, negócios do mundo, palavras do mundo. Você não precisa de nada do mundo para vencer, a vitória já está dentro de você. Você precisa só crer nas suas experiências com Deus, no que Deus tem falado com você. Davi não foi lá lutar com aquele gigante, simplesmente falou assim, é porque eu estou interessado, não. Deus treinou Davi no oculto, como Deus está te treinando no oculto, para trazer você às grandezas dessa terra. A Bíblia diz que quando você é iluminado, você não pode ficar debaixo da mesa, mas você é colocado em cima da mesa para iluminar todo o local. Se você não for aprovado debaixo da mesa, Deus não vai poder pôr você em cima da mesa. Muitas vezes nós queremos subir em cima da mesa, mas nem lá embaixo nós fomos aprovados. Nem lá embaixo nós estamos brilhando. Davi foi aprovado lá no oculto. O espírito de coragem. E agora Deus está dando a oportunidade dele aparecer para toda a nação. E vai Davi, é interessante você ver as palavras de Davi e de Golias. Tudo a ver com o que nós estamos trabalhando na palavra. Profecias, o poder da vida e da morte está nos nossos lábios. Preste atenção no que você tem profetizado a respeito da sua vida, daqueles que estão à sua volta. Você está matando ou está dando vida? Davi desceu para guerrear, convenceu o rei, pegou as pedras, pegou a sua funda e foi guerrear. A Bíblia diz que ele chegou diante do gigante. E a primeira coisa que o inimigo faz conosco é nos ameaçar. Lançar palavras de derrota contra nós. Nos desprezar. Muitas vezes nós nos sentimos desprezados com a situação, mas preste atenção, meu irmão. Não dê ouvido a essas palavras, dê ouvido às palavras do Senhor e traga à memória o que Deus já fez, está fazendo e fará. Ele é fiel. Ele é fiel. Se Ele te escolheu, Ele te honra. Se Ele te escolheu, meu irmão, Ele cuida de você. No Novo Testamento, Deus já nos diz, eu não ponho batalha, eu não ponho prova que você não possa vencer. As provas são para te promover. Olhe para o seu irmão e diga, todas as provas que vêm contra a sua vida é para te promover.
Não corra do leão, não corra do urso. Isso é um treinamento para Deus te promover. É interessante você perceber isso, meu irmão, minha irmã. O gigante veio desprezar. Aquele que parecia ser alguém vem para nos desprezar. Aparência, está falando de aparência. Está mexendo ali com seus sentidos. Se você olhar mesmo, você treme. Se você for guerrear baseado nos seus sentidos, você recua. Mas a Bíblia diz que Davi não guerreou pelos seus sentidos. Ele guerreou por aquilo que ele crê. O gigante chega diante de Davi e fala: olha quem você é. Você vem com esse pedaço de madeira que era o cajado? O que você está achando que eu sou? Foi o que eu falei com as pessoas. Você está achando que eu sou um cão? É mais um. Porque eu já destruí 2 de 4 patas, você vai ser o terceiro. Golias falou: você está achando que eu sou um cão? Davi viu o urso. Davi viu o leão. Se eu matei um leão, eu matei um urso, não vou matar um cão? Golias se fez mais fácil do que os desafios que Davi teve. O próprio Golias profetizou a sua ruína. Porque quem mata um leão, mata um urso. O que faz com um cão? Você está achando que eu sou um cão? Está escrito. Davi, estou. E aí Golias fala: eu vou pegar a sua carne, eu vou te matar, vou pegar a sua carne e dar para os abutres. Preste bem atenção nisso. Você não vai ver na internet, talvez agora vai ver, né? Falou: eu vou pegar a sua carne e dar para os abutres. Aí Davi começa a profetizar. Não é isso que Deus diz para mim aqui não, eu estou ouvindo Deus. Eu vou pegar, vou te matar, vou cortar a sua cabeça. E todo o exército filisteu, não ficou só ali a batalha não, Davi já profetizou. Todo o exército filisteu serão comidos, o resto deles, pelas feras dos campos. Davi profetizou. E o que aconteceu, igreja? A vitória não foi só no gigante. Todo o exército dos filisteus foram derrotados naquele dia. E é interessante, quem tem o espírito de coragem, imagina, Golias vem de encontro a Davi correndo. O que Davi faz? Corre de encontro a ele. Eu fico imaginando a cena. Aquele homem grandão correndo e Davi vai para cima. Vou para dentro, vou torar, né? Vou meter o meu peito contra esse homem. E a Bíblia diz que Davi acertou em cheio a pedra na sua testa. Cai Golias diante dele de face. Davi pega a sua espada e corta-lhe a cabeça. O espírito de medo que havia no povo saiu e entra o espírito de coragem. Porque se você agir segundo a unção que Deus deu a você, você vai trazer outros, vai levantar aqueles que estão caídos, vai encorajar aqueles que estão amedrontados, vai fortalecer os enfraquecidos. A Bíblia diz que o exército de Israel foi e os filisteus correram, mas não sobraram. É interessante você perceber o que define uma atitude de coragem. Você precisa entender que você foi chamado. E muitas vezes você está nesse exército, amedrontado, juntamente com a maioria. Mas não importa fazer parte da maioria. Importa estar com Deus dos exércitos. Você vem a mim, Golias, com lança, escudo e espada. Eu vou contra você, diante do Deus dos exércitos, o Deus de Israel. A palavra de Davi era para enaltecer o nome do Senhor naquela batalha. Não era simplesmente para ganhar os prêmios. Quem é você para afrontar o Deus vivo de Israel? Quem tem o espírito de coragem não aceita a afronta do diabo. Quem tem o espírito de coragem não recua, como fala lá em Hebreus. Pelo contrário, parte para cima do inimigo.
Como diz a palavra lá em Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei o que tem buscado te afrontar nesse momento, mas nós temos declarado nesse ministério que já caiu por terra todas as afrontas do diabo contra a sua vida, contra a minha vida. Toda mentira do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, tem que cair por terra. E você precisa começar a profetizar as palavras de Deus, declarar as palavras de vitória, declarar as mesmas palavras que Cristo Jesus colocou no seu coração. E dessa forma nós vamos contemplar. Não há em você espírito de medo, mas sim de coragem e de poder. Eu tenho falado aqui na igreja, se Deus falou para mim e para você, resistir o diabo, qual demônio pode vir contra a sua vida? Se a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós, por que você ainda fica acreditando que você está amaldiçoado? Por que você acredita em praga? Por que você deixa esses demônios entrar na sua casa e te aterrorizar? Nós estávamos indo para a montanha e eu e minha esposa passamos lá e vimos lá um melão cortado certinho com sal grosso dentro e umas abelhas pretinhas comendo devagarzinho. E umas flores, não sei como é que chama aquelas flores, é flores mesmo, margarida, não sei, amarelinhas da cor do melão. Falamos, é obra, é o bicho aqui. Ah, mas bateu um espírito de coragem, foi só um bicudo só. Pim! Tem gente que fala, não chuta não, que o pé vai cair, vai dar trombose, vai dar isso, não mexe não. Mexe o quê? Eu passei ali para desfazer aquela obra. Eu passei ali para destruir aquela obra. Eu lembro que eu contei aqui que eu desci pela outra parte na montanha, né? E lá tinha lá uma casinha, várias bonequinhas dentro da casinha, não sei se tinha um bicho por fora assim, da casinha. De longe eu comecei a pegar pedra e falei assim, tim, obra de macumbaria, né? Está desfeito esse mal. Tim, mas eu estava ruim na mira, que eu cheguei perto, peguei uma pedra, pof, acabou, chega. A gente tem que partir para cima, foi o que Davi fez. Mas não, se a gente souber que tem uma bruxa ali, souber que tem um macumbeiro ali, se souber que... A gente não mexe com ele não, deixa quieto. Eu quero te dizer, meu irmão, não há trégua. Você pode até não mexer com ele, mas ele está mexendo contra você. Você pode até ignorá-lo, mas ele não vai ignorar você não. Tem que fazer como Davi. Partir para cima. Ou é você, ou é eu. Mas sempre vai dar eu. Porque eu estou com Cristo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Espírito de coragem. Lembre-se disso. Os tímidos, os medrosos, não herdam a terra. Pelo contrário, o lugar deles é no lago de fogo. Chegou a hora de você se posicionar como um grande guerreiro do Senhor. Chegou a hora de você tomar uma posição de ousadia nas suas orações. Parar de ficar rezando e começar a orar. Parar de ficar pedindo demais, lamentar e começar a determinar. E é interessante que tem muitas pessoas próximas a nós que querem abater a nossa fé. Os primeiros a criticarem Davi foram os seus irmãos. O que você está fazendo aqui? Você é fofoqueiro? Você é mexeriqueiro? O que você está fazendo aqui? Uai, meu irmão, só estou perguntando. Mas não deixa ninguém te parar. Não deixa ninguém fazer você recuar. Creia no que Deus falou a seu respeito e parte para cima do inimigo e vai conquistar aquilo que você não merece, mas que Jesus já te deu. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Feche os seus olhos aí onde você está. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nós estamos vivendo em tempos de desafios na fé. O mundo está sendo sacudido, meu irmão, você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu quero dizer, o mundo está sendo sacudido, mas o nosso Deus falou que os seus filhos, Ele os guardam.
1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Não recue na fé, não recue na fé. Nós ouvimos hoje pela manhã o testemunho da Lilian, ela falando para nós, pastor, e dando testemunho de manhã, faz 6 anos, essa semana fez 6 anos que eu fui ressuscitada. 6 anos que eu fui ressuscitada, e eu pude comemorar, caiu exatamente no meu dia de jejum, pastor. 6 anos, imagine, meu irmão, se quem Deus deu a responsabilidade de orar por ela, recuasse na fé naquele momento. Hoje ela está casada, vai fazer 2 meses, se eu não me engano, 2 meses, está casada, está sonhando junto com seu esposo. Imagine se quem confiou a vida dela como ovelha, recuasse na fé, se intimidasse diante do desafio. São 6 anos, 41 minutos, se eu não me engano, morta. Mas a vitória é para os corajosos, ousados. E mais milagres te esperam, te aguardam. Mas só pode abrir a porta, só pode conquistar, são os corajosos, os ousados. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus do impossível. Vamos honrar o nome do Senhor, vamos honrar Cristo Jesus, vamos mostrar Deus exatamente como Ele é. Meu Jesus, quando Jesus falou que ia para a cruz, Pedro chegando falou, não Jesus, você não pode ir. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Em Jesus não havia espírito de medo, de covardia. Jesus venceu para que eu e você pudéssemos vencer. Jesus, Ele foi honrado para que eu e você pudéssemos ser honrados. Mostrar a grandeza dEle, mostrar o poder do sangue, mostrar o poder do seu amor. É hora de você se levantar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós queremos agora orar, determinar. Eu não sei qual o gigante que está se levantando contra você. Mas saia do campo dos sentimentos, entre no campo da fé, no campo da profecia a seu respeito. A palavra do Senhor diz na carta de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18, que você combate o bom combate. É mediante as profecias a seu respeito, na fé. Na fé. É hora de você declarar a sua vitória. É hora de você declarar a derrota do diabo. É hora de você declarar para essa enfermidade que ela não tem poder em você. É hora de você declarar para essa situação, esse desafio. Não sei, mas só sei que o seu Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Mas Deus não atua na covardia, no medo. Ele atua na vida dos corajosos, que é confiantes. Deus não age porque você está triste ou porque você está contente. Deus não age porque você trabalha ou deixa de trabalhar. Deus age segundo a sua palavra, porque você confia nessa palavra. Meu Deus, meu Pai, eu já te agradeço pela vitória que o Senhor concedeu a este ministério. Eu já te agradeço porque nós vimos o inimigo batendo em retirada. Aqui não há espírito de medo, aqui não há espírito de covardia, aqui há espírito de coragem. É como a tua palavra fala na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Que nós não temos mais espírito de escravidão, mas sim espírito de coragem. E podemos dizer, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Você tem o Pai que é Criador de todas as coisas. Você tem o Pai que é o Alfa, o Ômega, é o princípio e o fim.
Abra sua boca agora e comece a profetizar a verdade. Quebre todas as profecias contrárias à sua vida. Se vista da coragem, receba o espírito de coragem e rejeite o espírito de covardia, de medo. Meu Deus, Tu és fiel, Tu és fiel. Santo Deus, poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Você pode abrir a sua boca, você pode guerrear, você pode profetizar, você pode decretar a sua vitória. Estamos entrando em mais uma semana de desafios. Maior é o que está em você, que é o Espírito de Deus. Maior, maior, maior. Declare a sua vitória, declare a sua vitória, declare a sua vitória. Em nome de Jesus. É você que tem que partir para cima. É você que tem que dizer a este gigante que ele é um cão e o decreto é a morte, a destruição. Lute, enfrente esse inimigo. Se é um vício, se é uma enfermidade, se é uma situação financeira, enfrente. A vitória é dos corajosos, dos ousados. Eu não sou mais escravo do medo. Diga. Eu sou filho de Deus. Isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, diga. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sou. Olhe para mim, por favor. Eu estava falando pela manhã um testemunho maravilhoso de fé. A fé não é assentimental, Samuel. A fé é espiritual. Eu não preciso sentir nada. Eu preciso crer na palavra. Se a palavra falou, acabou. É o que Jesus falou, está consumado. Eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu preciso crer. Muitas vezes nós queremos ver, nós queremos sentir. Aí você compara a fé de Tomé com a fé de Abraão. Abraão diz no capítulo 4 de Romanos, diz lá que Abraão não olhou a sua aparência, não olhou a sua idade, não olhou o seu corpo, ele olhou a promessa. E a Bíblia diz, Tiago, que ele creu de certa forma, que ele louvou a Deus. A criança não estava nos seus braços, ele não viu a barriga de Sara crescendo, ele não sentiu o seu corpo como um jovem, mas ele creu na promessa. Deus falou, daqui 1 ano estarei aqui e você estará segurando seu filho. Ele foi louvar ao Senhor. Agora tem muita gente querendo ter fé natural como Tomé. Jesus esteve aqui, Tomé, Jesus ressuscitou. Tem muita gente querendo ver para crer. Essa é uma fé natural. Essa fé não derrota Satanás. A fé que derrota Satanás é uma fé sobrenatural, onde você crê simplesmente no que Deus diz. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Deus falou, é meu, eu tomo posse. É substanciar aquilo que você espera, é você viver como quem já recebeu aquilo que está lá na frente. Isso é fé que destrói o inimigo. É acreditar na palavra do Senhor. Eu falei aqui pela manhã, nós vamos dizimar e vamos ofertar agora. Eu vou deixar você ir para casa, pegue lá 1 Samuel, lê 1 Samuel, lê o capítulo 21 de Apocalipse, lê lá Romanos capítulo 8, lê lá 2 Timóteo capítulo 1. De manhã nós tivemos um testemunho lindo aqui da irmã, é Marisa, né? Aquela irmã mais de idade. É Marisa o nome dela, né, amor?
Marida Conceição, né? Ela falou assim que um dia pegou a Bíblia, nós falamos de palavra rema, né? Estava estudando a palavra do Senhor. Ela deve ter mais ou menos uns 60 anos. Estou ajudando você, né, irmã? Mais ou menos uns 60 anos. Ela falou assim que pegou a Bíblia um dia. Você estava aqui de manhã, né, Tiago? E abriu a Bíblia. E ela estava estudando. Quando saiu lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, fala das festas do povo de Israel. E lá diz o seguinte, que quando eles fossem se reunir para cultuar, adorar o Senhor, que ninguém fosse de mãos vazias. Aí ela falou assim: pastor, depois que eu ouvi aquele texto, nunca mais eu fui num culto de mãos vazias. Aí ela contou o benefício que ela recebeu, falando com Deus, que ela fez o desafio de ajudar o ministério, no propósito que Deus deu o ministério, da reconstrução, aquilo que ela esperava há anos e anos. O advogado dela anulou a causa, mas aí entrou outro, e por ele ter anulado a causa, o outro entrou, e tudo que ela tinha para receber, nos anos passados ela recebeu, saiu para ela. E ela estava testemunhando aqui, e nós estamos falando aqui na igreja. Lá em Malaquias fala para você fazer prova do amor de Deus, fala para você fazer prova do amor de Deus. Traz aqui na casa do tesouro o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, e faça a prova do amor de Deus. E nós estamos falando aqui na igreja, cria uma expectativa. Você que tem fé, que não corre de desafios. Tem gente que fala assim: quando eu tiver eu vou dar, quando eu tiver mais eu vou dar. Não, a fé natural é essa, mas a fé espiritual é exatamente quando você não tem. O falar não tem não é para crente, porque Deus é que dá semente ao que semeia. E você vai lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz lá que a vontade de Deus, sabe, Alan, qual que é a vontade de Deus? Você ter muito mais do que você precisa, para você poder compartilhar com os outros. Está lá no Novo Testamento, você criar uma expectativa de prosperar tanto, que você vai ter muito mais do que você precisa para você abençoar os outros, abençoar a obra de Deus. Fala lá, você vai superabundar na obra de Deus. Mas isso é para quem tem uma fé como de Abraão, não é para quem tem fé como de Tomé, não, que quer esperar as coisas melhorarem para participar da obra. Não perca a oportunidade. Deus tem falado nesse ministério que o cenário que nós estamos vivenciando é perfeito para manifestar os grandes homens e mulheres de Deus. É um cenário perfeito para mostrar quem acredita verdadeiramente no Senhor. Se você não veio preparado para dizimar e ofertar, eu falei: Deus, esse ministério vai ajudar milhões, e eu já estou começando. Aqui ó, Deus é que dá semente ao que semeia. Se você não veio preparado, quiser pegar aqui uma sementinha, pode pegar aqui para semear, porque o que a irmã falou hoje de manhã foi muito sério. Você não vai para o shopping sem uma semente, vai, nem que seja para tomar um sorvetinho. Eu estou para encontrar alguém que vai para o shopping só para ficar andando sem um trocadinho para comprar um sorvetinho. E como que eu vou para a casa do tesouro, a casa da abundância, o terreno fértil, sem uma semente? Como? Adorar um Deus que pode fazer maravilhas sem trazer para Ele uma semente. Lá em Deuteronômio capítulo 16, não vá para casa, não chegue para adorar o Senhor sem algo para oferecê-lo. Sem algo para oferecê-lo. Pense nisso, porque Deus quer te abençoar. É tempo de Deus abençoar a sua igreja. Nesse tempo de crise, as pessoas vão olhar para você: o que está acontecendo? Que quanto mais o negócio fica apertado, fica feio, mais você prospera, mais você tem saúde, mais você tem alegria, mais você tem paz. Aí você vai falar para ele: eu quero te apresentar esse Deus. Amém? Segure a sua semente. Você que está em casa, segure a sua oferta. Você pode depositar na conta da igreja. Eu quero consagrar a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra não falha. A tua palavra é poderosa, e ela diz que o Senhor quer nos abençoar ao ponto de termos muito mais
do que precisamos para superabundar na sua obra. E nós estamos fazendo prova, Pai. Nós já semeamos, Pai. E o Senhor falou conosco que é 100 vezes mais. E eu recebi esses 100 vezes mais. E cada irmão que tem semeado nessa casa, eu quero profetizar, meu Deus, que eles recebam tudo aquilo que o Senhor preparou para eles na vida financeira, em nome de Jesus, amém? Venha semear com alegria. Eu vou deixar aqui, se você quiser semear, fique à vontade. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Aleluias. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Amém, igreja? Queridos, queridas, vitoriosos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a irmã Eliana já está em casa. Foi arrancada da morte e já está em casa. A irmã Vilma está recuperando e nós profetizamos: cada lua que se põe e cada sol que nasce, ela vai estar melhor, até estar com a saúde plena, perfeita, que Cristo Jesus conquistou para ela. Eu estou usando as mesmas palavras que eu usei para Joyce, que estava morta, condenada. Estou usando para a irmã Vilma, porque eu conheço esse caminho. É como se eu já matei aquele urso e agora pego o cão e jogo por terra. A irmã Vilma não vai ficar com nenhuma sequela. Pode dizer para toda a família: nós já declaramos e acabou para Satanás, em nome de Jesus. Estamos aqui louvando a Deus pelas vitórias, pela sua conquista, todos os dias 7 horas da manhã. Deus falou com esse ministério para ficar aberto todos os dias louvando, de domingo a domingo, 7 horas da manhã você vai chegar aqui e tem pessoas louvando a Deus, porque a igreja de Deus é vencedora, amém? Quarta-feira, 19h30, vamos ter uma palavra poderosa, um testemunho lindo aqui, para compartilhar com a igreja, para continuar contribuindo com a sua fé. Sexta-feira, 7 horas, 19 horas, estamos saindo da porta da igreja, fazer aquelas orações poderosas no monte. Você quiser ir conosco, 7 horas na porta da igreja. Sábado, a juventude está se reunindo aqui às 19 horas. Uma juventude cheia do Espírito Santo, uma juventude incontável. Já estou profetizando, como as ovelhas aqui desse ministério são incontáveis, em nome de Jesus, amém? E domingo, 8h30 e às 18 horas, se Deus assim permitir, estarei aqui. Se eu não estiver viajando, se eu não estiver ministrando em outro lugar, estarei aqui, porque logo, logo o meu tempo vai ficar muito curto, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, aleluias, amamos vocês, em nome de Jesus. Estamos preparando aí pastores, pastoras, valorosos, que têm a mesma palavra de vida e verdadeira nesse altar. Então, praticamente vocês não vão sentir a minha falta, porque a unção é a mesma, unção de milagres, maravilhas, do poder do Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos, vamos ter uma semana inesquecível, de vitórias, de respostas, de orações, porque sabemos em quem temos crido. E olhe lá se o Senhor não nos surpreender, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós temos te pedido ou até pensado. Vai ser como que sonhássemos, não é isso, meu Pai? Nós estamos sonhando, porque acreditamos, mesmo sem apalpar, mesmo sem ver e sem sentir. Nós sabemos que a Tua palavra ela é fiel. E aqui não tem covardes, aqui tem corajosos, porque em nós habita o mesmo Espírito que habita no Senhor, meu Deus, que é o Espírito de coragem e de poder.
conselho, sabedoria, temor do Senhor, discernimento, o Espírito do Senhor. Já te agradecemos, Pai. Sabemos que vamos voltar para casa em paz. E todas as ciladas que Satanás preparou já são desfeitas diante de nós. Ele está frustrado. Em nós não estamos aqui vivendo como Jó vivia. Ao ponto de dizer, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Aqui não tem medo. O que vai vir sobre nós é vitória, sucesso, honra. Porque em nós habita o espírito de coragem. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor, pelo teu espírito, espírito de fortaleza, coragem e ousadia, te conduza em todas as conquistas que Deus preparou para você. Hoje, amanhã, até a volta do nosso herói Cristo Jesus. Vá em paz, meu amado, nós te amamos em Cristo Jesus.